Vamos falar de Paulo Freire? Eu não podia deixar esse vídeo para depois, eu já aviso que ele pode ficar um pouco longo, mas eu faço um apelo para você que se você for professor ou se você for qualquer outra pessoa que tenha algum interesse na educação, na situação que está a educação hoje no nosso país, assista esse vídeo até o final. Mais uma professora na rede pública de ensino foi agredida por um menor de idade. E ultimamente, com esse boom de informações que nós estamos tendo acesso por conta das redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter e etc., estamos vendo que está sendo cada vez mais comum a citação do nome de Paulo Freire nesse tipo de discurso sobre a situação caótica que se encontra a educação no Brasil. Porém, essa citação sempre vem da parte das pessoas da extrema-direita. E nós somos levados a pensar, pelo fato de Paulo Freire ser assumidamente esquerdista, que essa citação se deve unicamente por conta de uma treta política. A discussão acaba se reduzindo a esse ponto e a gente pode acabar não dando atenção para algumas situações que precisam ser tocadas, que precisam ser faladas, mas no devido tom. A pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento é: será que as pessoas da direita têm essa implicância, entre aspas, com Paulo Freire unicamente por ele ser de esquerda? Independentemente de você estar na área da educação ou não, eu tenho quase certeza que você já ouviu falar no nome de Paulo Freire, nem que seja na placa de alguma escola por aí. Praticamente todo lugar onde você vai tem pelo menos uma escola por perto com o nome de Paulo Freire, o que leva você a pensar que, no mínimo, ele tem alguma importância no cenário da educação, certo? Desde 2012, Paulo Freire é, pela lei número 12.612, promulgada no mandato da Dilma Rousseff, patrono, ou seja, o guardião da educação da nossa nação, desde a educação infantil até o ensino superior. E o que isso muda? O que o fato de Paulo Freire ser patrono da educação vai mudar no cenário da educação? Bom, são muitas pessoas que hoje falam que a metodologia, o pensamento de Paulo Freire não foi aplicado na educação. Geralmente, quem faz esse tipo de pronunciamento, quem tem esse tipo de posicionamento, é o pessoal da esquerda. Só que eu, como professor, eu posso falar para você, por experiência própria, que se você quer implantar uma metodologia, quer implantar um pensamento na educação, qual é a primeira providência que você precisa tomar? A primeira providência que você precisa tomar é atuar na formação do professor. E eu posso falar por experiência própria que nenhum nome é mais citado nos cursos de formação de professor do que o nome de Paulo Freire. Inclusive, se você pegar qualquer edital de qualquer concurso para professor, você vai notar que sempre são cobradas as obras de Paulo Freire. Todos os professores estão sendo formados em todas as faculdades. Todas as faculdades estão formando os professores unicamente sob o ponto de vista da metodologia de Paulo Freire. Os outros pensadores que também são citados na formação do professor, todos têm a mesma linha de pensamento e de metodologia de Paulo Freire. Quais pensamentos e quais metodologias são essas? Eu vou mostrar para vocês textualmente na obra de Paulo Freire, para que vocês possam ver com os seus próprios olhos o que pode explicar a situação caótica em que se encontra a educação no nosso país hoje, nesse momento. Para que a gente consiga responder essa pergunta sobre quais são as metodologias e o pensamento de Paulo Freire, obviamente a gente precisa recorrer às obras desse autor. E quando nós estamos falando de Paulo Freire, nós temos duas obras que são as mais cobradas, seja no curso de formação de professor, seja nos concursos de professor. Ou a pedagogia da autonomia, ou a mais comum, que é a pedagogia do oprimido. E eu quero que você preste bastante atenção agora nesse nome, a pedagogia do oprimido.
Só por esse nome, você já consegue perceber o viés por trás do pensamento de Paulo Freire. E esse viés fica muito mais claro quando você começa a ler a obra de Paulo Freire. E aqui é um apelo que eu gostaria de fazer para os professores. Porque eu ouço muita gente defendendo a obra de Paulo Freire sem nunca ter lido uma linha de um dos livros do Paulo Freire, sem nunca ter lido um parágrafo. O que eu vejo muito são as pessoas citando frases soltas, citando frases isoladas, fora do seu contexto, e muitas vezes as pessoas repetem estas frases que parecem soar muito bonitas ao ouvido, mas elas não entendem qual que é a realidade exposta por trás dessas palavras bonitas, dessas palavras melodiosas que estão nas obras de Paulo Freire. Partindo de um raciocínio lógico, nós temos que entender que, se existe um oprimido, existe também um opressor. E quando a gente entende que Paulo Freire está traçando uma pedagogia com base em oprimidos e opressores, nós estamos vendo aqui nitidamente uma divisão da sociedade em classes. De onde vem essa história de luta de classes? Eu não vou nem citar aqui, eu não vou falar por mim mesmo. Se você for caçar as referências que Paulo Freire cita na sua obra, você vai ver, dentre vários nomes, esse nome aqui. Mas aí a gente se pergunta, qual que é o problema de você citar Karl Marx numa obra? Não tem problema nenhum. Todo mundo estuda Karl Marx na escola e eu não estou dizendo aqui que nós não temos que estudar Karl Marx na escola. Só que, quando você começa a ler o primeiro capítulo da obra da Pedagogia do Oprimido, é o momento em que Paulo Freire vai dar a justificativa pela qual ele escreveu essa obra. Toda a pedagogia do oprimido está fundamentada nessa ideia aqui. Presta bastante atenção. A nossa preocupação neste trabalho é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece constituir o que vimos da pedagogia do oprimido. Agora presta bastante atenção nessa parte. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação. Pedagogia do Oprimido, página 17, na versão em PDF, que eu vou deixar linkado para vocês na descrição deste vídeo. Perceba aqui que Paulo Freire não esconde a sua intenção na obra. Eu não sei o que as pessoas que dizem que não existe marxismo na obra de Paulo Freire, eu fico me perguntando se essas pessoas realmente leram a obra de Paulo Freire. Porque está escrito aqui, ele está dizendo claramente aqui que o objetivo da pedagogia do oprimido é tornar a opressão o objeto de reflexão dos oprimidos, para fazer com que, com base nesta reflexão, surja um movimento de libertação. Ou seja, fica claro aqui que o problema não é o fato de Paulo Freire ser esquerdista, ou marxista, ou adepto da ideologia que for. O problema é quando Paulo Freire pega essa ideologia e leva para dentro da escola. Quando ele pega essa ideologia e a coloca como fundamento, como princípio norteador de toda uma metodologia de ensino, e nós temos um problema ainda maior quando alguém, em algum momento, entendeu que essa metodologia de ensino, toda baseada numa ideologia marxista, deveria ser aplicada no ensino regular, desde a educação infantil até o ensino superior. Toda a metodologia de Paulo Freire, toda a metodologia de Paulo Freire, tudo vai se basear nesse princípio de oprimidos e de opressores. Tudo. O resultado disso é o que se vê expresso em uma das frases mais repetidas da obra de Paulo Freire. E nessa frase você consegue ver exatamente
qual que é a problemática envolvida por trás de todo esse caos que se encontra a educação no nosso país hoje em dia. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens educam-se mutuamente, mediatizados pelo mundo. Eu não sei se você está percebendo aqui, mas nessa frase você percebe exatamente os 3 problemas fundamentais que estão acontecendo na educação hoje. Primeiro, quebra da individualidade. Os alunos são vistos muito mais como grupos do que como indivíduos. São avaliados muito mais em grupo do que como indivíduos. E o resultado prático disso é: aqueles alunos que não se dedicam, pegam carona nos que se dedicam, e os que se dedicam se desanimam porque sabem que, em última instância, a nota não é individual, a nota é do grupo. E eu já vi esse tipo de coisa acontecer. E qualquer professor que já tenha feito essa aplicação na prática sabe do que eu estou falando. Segundo, se o conhecimento é mediatizado pelo mundo, há uma supressão de conteúdos acadêmicos na escola. E é uma das coisas que Paulo Freire mais condena na sua obra. Ele fala o tempo todo da educação tradicional, da transmissão de conhecimento, como sendo uma educação bancária. O aluno não pode ser um mero depósito onde o professor transfere, onde o professor deposita conhecimento. Isso é opressão. O professor que faz isso, na visão de Paulo Freire, é um professor opressor. Porque você não deve ensinar, você não deve educar, você não deve intervir, você não deve transmitir conhecimento. Os alunos juntos constroem o conhecimento a partir do ambiente cognoscível. E esse é o ponto principal, os pontos mais graves na obra de Paulo Freire. Não sei se você percebeu aqui, mas professor e alunos estão sendo colocados em pé de igualdade no processo de ensino. Ou seja, a visão marxista aplicada à educação, não existe nenhum tipo de hierarquia dentro da escola. O professor não tem nenhum tipo de autoridade dentro da sala de aula. O professor deve apenas ser... Aliás, eu nem sei o que o professor é na sala de aula para Paulo Freire, porque o professor não pode intervir, não pode corrigir, o professor é reduzido a nada dentro da sala de aula. E eu te pergunto, eu quero que você raciocine comigo aqui. Em ciência, nós entendemos que quando um fenômeno é desencadeado a partir da introdução de uma variável, muito provavelmente é essa variável que está atuando na produção desse fenômeno. Esse método aqui, essa forma de pensamento na educação, ela não começou com Paulo Freire. Aqui já está se levantando na educação desde a década de 70. Na verdade, o que aconteceu foi que com Paulo Freire a gente só oficializou isso aqui, mas isso aqui já está se levantando gradativamente na educação desde a década de 70. E desde então, só o que nós estamos vendo é a derrocada da educação no nosso país. O Brasil, desde então, tem ficado cada vez pior, tem ficado cada vez nas piores posições nos exames padronizados internacionais. Os nossos alunos estão cada vez com menos conhecimento acadêmico. E nós agora estamos classificados pela OCDE como o país com recorde em violência contra o professor. E você deve ver aí na internet por várias vezes. Recentemente nós tivemos um caso de um aluno que sentou no colo do outro. A diretora foi até a sala pedir para que o aluno saísse do colo do outro. E o aluno não somente não sai, como ele ainda filma a diretora e se sente à vontade para postar na internet. Ou seja, não existe mais autoridade na sala de aula, o professor ele não pode mais repreender o aluno, o professor não pode reprovar mais o aluno, e eu quero que você, professor, pense comigo. Por lei, todos os menores de idade precisam ir para a escola. Por lei, eles têm que ir para a escola. E eu te pergunto, existe a possibilidade de um ensino obrigatório dar certo
se o professor não tem a menor possibilidade de estabelecer disciplina dentro de uma sala de aula? Se você for pesquisar na internet, você vai perceber que vários países que em algum momento adotaram essa metodologia já estão se apercebendo que essa metodologia está causando caos na educação por onde passa. E essas pessoas já estão começando a abrir a boca. E eu faço essa pergunta aqui a professores, a pais de alunos e a todas as pessoas que estão preocupadas com a situação da educação no Brasil. Até quando nós vamos ficar de boca fechada?